E aí, galera assustada, Senhora Morte vem trazendo um vídeo cheio de curiosidades assustadoras para vocês. Hoje eu vou falar sobre o bizarro ritual da tribo Cucu-Cucu. Algumas tradições culturais podem ser um tanto estranhas e até mesmo mórbidas, como é o caso da tribo Cucu-Cucu, que realiza um ritual bastante bizarro com seus mortos, conhecido como os corpos defumados de Asek. Asek é uma região montanhosa e remota em Miniama, na Papua Nova Guiné, lar da tribo Cucu-Cucu, também chamada de Angu ou Angá. É uma tribo pequena que considera a força e o valor as maiores qualidades que um homem pode ter. O processo de mumificação usado por eles é bastante diferente das técnicas utilizadas por diversos povos ao redor do mundo. Enquanto a maioria das múmias são envoltas em ataduras e depositadas em túmulos fechados, as de Asek são defumadas e postas a céu aberto no alto de um penhasco. Bem, é necessário ter o conhecimento que um dos procedimentos mais importantes na mumificação é a remoção da umidade, ou seja, é preciso drenar todos os fluidos do cadáver, porque os líquidos aceleram a decomposição do corpo e sem isso não tem como ele ser preservado. Por exemplo, as múmias egípcias eram envolvidas em bandagens que continham uma mistura de sal e outras especiarias que aceleravam a secagem do morto. Já o método da tribo Cucu-Cucu é mais direto. O processo usado é bastante elaborado e o primeiro passo consiste em fazer incisões nas articulações, como cotovelos, joelhos, pés, punhos, onde posteriormente são introduzidos nesses cortes varas ocas de bambu para drenar a gordura corporal. Em seguida, eles penetram com outro bambu o ânus do defunto para retirar todas as suas vísceras. Então o corpo é levado para uma cabana, onde será defumado num prazo de 2 a 3 meses, pois é essa fumaça que irá remover toda a umidade, além de ajudar a eliminar as bactérias que causam a decomposição. Depois que o corpo está seco e defumado, ele recebe uma cobertura de ocre, que é uma espécie de argila vermelha que irá preservar os corpos dos agentes naturais, pois mesmo com o clima quente da região, responsável em acelerar o processo de putrefação dos cadáveres, o método de mumificação dos angás é 100% eficaz. Findo isso tudo, o morto ainda é enforcado, sim, pois eles o içam através de uma corda amarrada ao pescoço para serem colocados no penhasco com vista para a aldeia, lugar de descanso definitivo dos mortos Cucu-Cucu, que acreditam que se puderem ver o rosto dos seus antepassados, seus espíritos estarão entre eles os protegendo. A primeira pessoa que documentou esse bizarro processo de mumificação foi o explorador britânico Charles Higginson, em 1907. Charles, horrorizado com o que viu, descreveu a tribo Cucu-Cucu como bárbaros selvagens sanguinários que têm por hábito lamber as entranhas de seus entes mortos durante o processo de defumação, além de utilizar a gordura dos defuntos como creme de cabelo e loção para a pele, e também como óleo de cozinha. Mas isso não é verdade. Trata-se apenas de exagero por parte do explorador, apesar dos indígenas Cucu-Cucu serem canibais. Algumas múmias que se encontram nas encostas do penhasco são bastante antigas e datam da Primeira Guerra Mundial, a maioria mortos em conflito. Após a chegada dos primeiros missionários em Asek, muitos indígenas foram mortos, o que gerou uma revolta. Motivados por uma enorme sede de vingança, os índios assassinaram centenas de religiosos. Essa revolta só teve fim quando os missionários resolveram pedir trégua em troca de presentes. Somente em 1949, quando os missionários conseguiram converter os indígenas em cristãos, foi que as mumificações diminuíram um pouco mais. Hoje em dia, as múmias que restaram são consideradas pelo povo como verdadeiras relíquias e são cuidadosamente preservadas pela tribo, que periodicamente realizam serviços de restauração.
sempre que uma delas ameaça despencar de sua base. Para manter as antigas múmias em seus devidos lugares, eles usam a seiva aquecida de uma planta nativa chamada caumaca como cola, e também utilizam suportes de madeira para manter as múmias semi-sentadas e segurá-las nessa posição. Se perceberem, elas estão dispostas como numa espécie de oráculo, pois os indígenas vão procurá-las para receber conselhos e proteção, como se aqueles ancestrais fizessem parte de um conselho de sábios guardiões, só que mortos e defumados. Mas nem todos os defumados tornam-se guardiões, apenas os filhos de guerreiros podem se tornar protetores. As múmias da tribo Cucu podem ser encontradas em várias aldeias do distrito de Asek. Mas não são só os Cucu os únicos que defumam seus mortos. Esse tipo de mumificação também era utilizada na cidade de Cabaiana, nas Filipinas. Essa técnica de conservação dos mortos Cucu passou de geração em geração graças às aulas que os índios mais velhos davam aos mais novos e utilizavam um porco que era secado e defumado até que toda a água e a gordura do corpo fosse drenada. A partir de 1996, o governo de Papua Nova Guiné proibiu essas práticas de mumificação por considerá-las anti-higiênicas, levando os indígenas Cucu a optar por funerais mais convencionais. Mas se você pensa que esse é o único ritual bizarro que essa tribo realiza, está enganado. Entre outros costumes grotescos, está a prática que consiste em homens adultos praticarem sexo com os adolescentes, pois eles acreditam que, se não for dessa forma, os jovens não poderão ter sêmen para fecundar suas companheiras. Além do que, eles creem que o esperma de um homem mais experiente é capaz de transferir força e vigor a homens mais novos.